Bom, hoje eu vou falar com a Silvia Silva. Ela é prata da casa, de Barretos. Ela vai dar uma palestra para nós hoje e vai nos conceder uma entrevista. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, pai. Joia? Tudo jóia. Bom, Silvia, qual é a diferença entre a educação e a evangelização? Um dos assuntos mais discutidos na atualidade é a questão da educação, visando a situação atual da violência na sociedade. As famílias estão desesperadas com questão ligada à educação. A educação, ela começa desde a gestação. Do momento que a mãe tem consciência da educação do que está grávida, ela já começa a educar o seu filho. Porque a forma com que ela vive, a sua vida, seu jeito de viver, seu jeito, até a aceitação dessa criança, começa a educação dela. Uhum. Porque se a criança não é aceita, aí já começa aquele tormento naquela alma recém-chegada na Terra. Então, eu me preocupo muito com essa situação e gosto de falar do assunto, desde que a gente leva para todos os pais, todas as mães, porque uma das coisas também que é um assunto preocupante é que normalmente a mãe assume mais. Sim. E uma criança, ela não vem ao mundo só pela mãe. Claro. Ela tem que ter a participação do pai também, né? Então, do momento que a criança chega ao mundo, a mãe, já tendo essa consciência, ela pode já começar a educação dela. A educação começa na alimentação, na forma das músicas que ela escuta. Essa questão da música que você falou é interessante, porque eu já interessante. ouvi matérias, eu já ouvi pesquisas dizendo, né, e comprovadas, que quando a mãe está grávida, colocar um som, né, não sei se é de Beethoven, músicas clássicas, Vivaldi, né, não lembro qual que era o compositor, estimulava, né, o aprendizado, o raciocínio da matemática. Então a gente já vê que ali desde o feto já tem uma consciência, já tem uma resposta, né, ao mundo exterior, né? Então começa a educação da criança já na gestação. Isso. Então veja bem, a hora que a mãe dorme, os ambientes que a mãe frequenta, o que a mãe come. Então toda a vivência da mãe já influi na criança, na formação dela, na educação dela. Então esse carinho, o respeito, o tipo de palavra que ela comenta, o que ela conversa em casa, os assuntos discutidos, o que ela faz, influi muito na educação da criança. Bom, agora depois tem que a educação de berço, ela vai de 0 até 7 anos. Depois que essa criança terminou a reencarnação, ela vai começar a vida dela social, vai participar da escola, uma vida mais livre, onde ela já tem que ter feito a educação de berço. Certo. Então veja bem, essa educação de berço é a educação da família. A criança, ela é produto do meio. Então, de acordo que é a família, a vivência da família, como ela lida com aquela criança, como ela respeita a criança, e a criança já aprende a respeitar, já começa a ter os valores éticos morais na família. Aí depois da educação de berço vem a educação formal. Também a preocupação da família em procurar escolas e conhecer os professores, saber da melhor educação possível para essa criança, para que ela seja uma pessoa de bem. E futuramente seja uma pessoa bem respeitada na sociedade. Uma pessoa educada, ela entra e sai em qualquer lugar, mas uma pessoa que tem educação, uma boa educação de berço, não é educação formal,
Porque a educação formal não significa que a pessoa é educada, porque aí ela tem simplesmente uma educação com títulos acadêmicos, que é diferente de ter uma boa educação de berço. Né? Porque existem muitas pessoas que têm muitos certificados, mas na sociedade não é exemplo para ninguém. É verdade. Agora, enquanto que a criança bem educada, mesmo que ela não tenha uma formação acadêmica, ela lá fora ela pode ser muito bem respeitada. E a evangelização? A evangelização também começa de 0 até o resto da vida. Ela vai ter estudo baseado no Evangelho de Jesus, né? Na pedagogia de Jesus. Então, a criança, do momento que a mãe sabe que está grávida, ela deve procurar um lugar na religião, né, se ela é católica, que instrua ela sobre a educação baseada na pedagogia de Jesus. É sempre muito importante, né? As crianças de hoje em dia, é notável a falta de uma educação religiosa, como é que fala? O que seguir, né? Religiosamente falando. Não importa se é espírita, se é católico, se é protestante, tem que ter um norte, né? A educação da criança, a religiosa, é a religião dos pais. Se a religião dos pais é boa, então é lá que ele deve levar seu filho. Você citou muito também aquela questão da educação que a criança tem dentro da família, né? E desde pequeno, os ambientes que a mãe frequenta, dentro de uma casa, né? O que acontece, o que ela fala, onde ela vai. E aí eu estou me lembrando de um vídeo que eu assisti no YouTube que chama assim, traduzindo, criança vê, criança faz. Então eles atuam, eles aprendem muito mais no seu gestual pelos exemplos do que pela palavra. Então, está faltando isso nos pais também hoje, na minha opinião, eu acho, dar o exemplo, né, do modo de se falar, do modo de se comportar perante o restante da sociedade, fora do ambiente familiar, né? E também dentro do ambiente familiar, incluindo o ambiente familiar, né? A criança, ela imita, né? Imita. Então, os pais são espelho para os filhos. E se o pai, a mãe, a família onde ela vive, não mostra uma boa educação, não tem uma boa educação, a criança dificilmente sobressai. Mas depois, a longo tempo, porque ela repete, ela imita tudo que ela vê na família, até ela ter consciência de que aquilo não é bom para ela, ou é bom para ela. Então ela vai fazer uma escolha, mas aí pode ser que já passou muito tempo, perdeu muito tempo. Vira e mexe, a gente se depara com casos de pessoas que nasceram em lugares assim, talvez com uma certa restrição financeira, ou talvez num local mais complicado, e se deram bem na vida, formaram, cresceram, hoje em dia são profissionais qualificados, né? Então eu mais uma vez reforço, a base é a família, né? E depois disso vai ampliando devagarzinho na escola, com os amigos, né? Até chegar na sociedade, né? A educação, ela é gradativa. De toda a nossa educação, ela é gradativa. Não existe uma educação, eu me educo de uma hora para outra. Uhum. É um processo. E esse processo demanda tempo, observação. Porque a criança, por exemplo, na família, ela observa como é o exemplo, ela segue o exemplo dos pais. Ela observa como que os pais fazem. E depois ela vai repetir. Nesse caso, até ela chegar a ter consciência se é bom ou ruim, então aí demora muito. Isso. Repetindo. Ô Silvia, me fala um pouquinho sobre a sua palestra de hoje, que você vai dar hoje para nós. Então, vou falar um pouco sobre a questão da educação
desde o primeiro pedagogo lá de Comênios, numa linha de raciocínio que, de acordo com as minhas pesquisas, Comênios como primeiro pedagogo, depois Rousseau, que seguiu a ideia de Comênios, depois o Pestalozzi, que seguiu a ideia de Rousseau, Piaget seguiu a ideia de Pestalozzi, Kardec, né? Kardec e Pestalozzi também, né? Kardec, porque Kardec foi educado com Pestalozzi, então essa é uma dos raciocínios. Por que estudar Kardec? Porque Kardec, antes de ser espírita, foi um professor. E Pestalozzi, Piaget, Vallon. E depois eu vou falar sobre a evangelização, a importância da evangelização, da formação religiosa da criança, desde a gestação. E vou falar de Amélia Rodrigues, de Anália Franco, de Eurípides Barçanufo, esses educadores, porque a gente precisa se espelhar nesses grandes educadores, porque eles pesquisaram, e todos eles, nenhum deles foge de Jesus, da pedagogia do nosso Mestre Jesus, nenhum deles. Todos eles falam do amor. Agora, o que eu acho mais importante, tanto para os pais em casa, quanto para todos os educadores, sejam onde ele estiver atuando, que em todas as áreas que a gente estuda, em todos os pesquisadores, esses clássicos da pedagogia, independente de religião, a maioria fala da imortalidade da alma. Do momento que o ser humano toma consciência da imortalidade da alma, aí tudo fica mais fácil. Ele vai compreender os processos que uma alma passa para se autoeducar. Que é profundo isso, né? É muito profundo. Então temos que ter a consciência da imortalidade da alma. Porque aí ninguém tem pressa, ninguém vai correr atrás de ficar passando na frente do outro, né, de ultrapassar os limites dos direitos dele, e vai ter calma, serenidade e se autoeducar na natureza, com tudo que está à sua volta, com as pessoas, com tudo que Deus deu, para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse evoluir, sendo homens de bem. E a religião ele escolhe. Mas essa é a consciência de imortalidade da alma. Um trabalho bem legal, uma pesquisa bem interessante. E é isso? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, o que eu queria concluir era com essa parte da imortalidade da alma. Uhum. Do momento que você tem consciência que é um ser imortal, então não tem que preocupar. E eu quero falar um pouquinho sobre um exemplo que a gente dá, né? A questão da paternidade, por exemplo. Um pai de família, uma família, se ele tem bens, quando tem filhos, né? Os filhos, eles são herdeiros. Isso. Né? De tudo que o pai tem. Por que não levar essa paternidade para o nosso Criador? Se nós temos a consciência de Deus bom, justo, dono do universo, então nós somos herdeiros de Deus, desse Pai Criador. Então não tem que ter pressa, não tem que ter essa vontade, essa ansiedade para ter as coisas, porque hoje as pessoas se preocupam com ter, mas eles esquecem que é um ser, um ser espiritual. Então a educação, ela deve preocupar em espiritualizar o ser humano. Agora a religião, a pessoa deve ir onde ela se adapta. Adaptou-se, gostou, aqui é o meu lugar, porque Deus, ele age
E a educação é em todo lugar. Muitas pessoas precisam realmente passar numa igreja, precisa passar em outros lugares. Agora, ser espírita, aí é diferente, aí é outro assunto. Hoje vamos falar educação e evangelização, mas aí o dia que for falar da educação espírita, evangelização, né? A evangelização específica na casa espírita, aí fala só de evangelização. Entendi. Certo? Porque a educação espírita também leva-se para escolas, né, como Eurípides foi o fundador da primeira escola, que é em Sacramento, Colégio Allan Kardec, aí é outro assunto, certo? Ele fala só de educação formal numa casa com base espírita. Agora, evangelização espírita a gente fala em outro momento. O importante dessa palestra é diferenciar o que é uma evangelização e o que é educação. O que é mais importante? Evangelizar ou educar? E a evangelização educa. Exatamente. Só isso? Só. Bom, mais uma vez então, eu agradeço a Silvia pela disponibilidade, a casa por nos fornecer essa oportunidade esse espaço, né, da divulgação. E logo após a entrevista, a gente vai colocar a palestra no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela casa, nosso lar, pelo Silvio, pela Cássia, pela oportunidade que nos está dando aqui. Muito obrigado. E a gente, logo após, eu vou colocar a palestra da Silvia.